Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 21 de junho de 2022. E o tema que estudaremos na lição da Escola Sabatina será Jacó abençoou os filhos de José. Depois de alguns anos vivendo ainda na companhia de José, bem como tendo a oportunidade de ver os filhos de José crescendo, se formando, tornando-se alguém, José finalmente percebeu que a idade estava se tornando um impedimento para o seu pai, para que ele pudesse continuar vivendo, apesar da alegria que tinha tido ao encontrar o próprio filho. José agora começa a se preparar, especificamente para a perda do seu pai. Jacó um dia pede para que os filhos todos viessem até ele. Antes, entretanto, que ele pudesse receber os filhos, ele recebe o próprio José e os seus dois filhos, Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo. Nesse momento, Jacó já tinha os seus olhos um pouco enfraquecidos pela própria idade. Ele vai para poder abençoar os meninos. José os coloca, deixando Manassés, o mais velho, tendo a mão direita do seu pai exatamente adiante, e o Efraim, que era o mais novo, com a mão esquerda exatamente adiante. Entretanto, no momento em que Jacó vai abençoar os meninos, ele cruza as mãos. Ele coloca a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a de Manassés. Nessa altura, José, ele vai e diz: pai, eu acho que você se enganou, e tira a mão de Jacó de cima da cabeça de Efraim e vai colocar a mão direita em cima da cabeça de Manassés, que é o mais velho. Jacó olha de forma amorosa para o filho e diz: filho, eu não me enganei. Manassés receberá uma bênção também, mas Efraim será muito maior do que Manassés. Por isso, a bênção está sendo dada dessa maneira. Você percebe nitidamente em todo o texto que nenhum dos outros netos de Jacó recebem uma bênção especial. Efraim e Manassés recebem essa bênção porque, de certa forma, o que o Jacó está fazendo é uma adoção desses meninos como sendo seus filhos. Ele está estabelecendo agora as 12 tribos que deveriam dirigir o clã de Israel. E entre as 12 tribos, José não teria apenas uma tribo, ele teria duas, através dos seus dois filhos. Não existe uma tribo de José, existe a tribo de Efraim e Manassés, dois dos filhos de José que são adotados pelo próprio Jacó, para que esse processo pudesse acontecer. O que, na verdade, o Senhor Deus estava fazendo através de Jacó naquele momento, é mostrando que o Senhor Deus, ele tem planos a longo prazo para os seus filhos. Aqueles dois meninos que José tinha tido a oportunidade de recebê-los como filhos lá no Egito, eles agora teriam também um papel a desempenhar dentro do grande plano de Deus para a nação de Israel. Quando paramos para poder pensar nisso e entender que em todos os momentos da vida, que em todas as circunstâncias, em todos os lugares do nosso planeta, o Senhor Deus, ele tem planos para pessoas. Ele emprega pessoas, ele usa pessoas como seus instrumentos para que o conhecimento a respeito da sua pessoa, portanto a salvação, possa chegar a todos os lugares do nosso planeta. O que ele estava fazendo era percebendo que José tinha dado uma boa educação para aqueles meninos, que eles haviam aprendido a amar a Deus, o Senhor. Jacó agora olhava para aqueles dois meninos e percebia que o plano do Senhor para eles era muito maior do que o plano que o próprio José tinha para eles. Nós podemos aprender muito no que diz respeito a isso. O Senhor Deus nos deu filhos, que são um grande presente, mas ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que os filhos, apesar de terem sido dados a nós, eles não pertencem a nós, eles são de Deus. É tanto que Deus pedirá contas de cada um de nós do que fizemos, que tipo de educação demos aos nossos filhos. E quando penso nisso, estremeço em cada parte do meu corpo. Deus me deu dois filhos maravilhosos. A Carolina, minha filha mais velha, com 18 anos, tem se preparado para a vida neste momento,
lá no IACS, no Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, em Taquara, tem dedicado a sua vida ao ministério de certa forma, ama fazer parte do coral de adolescentes de lá do IACS, sempre está me mandando links das transmissões que estão sendo feitas quando ela está cantando no coral, quando está dirigindo o louvor na igreja do IACS. É claro que esse tipo de coisa enche o meu coração de alegria, percebendo que ela tem encontrado o seu lugar dentro do reino de Deus. Meu filho Emanuel, 11 anos, tem síndrome de Down, alegria da nossa casa. Mas acho fantástico quando, na hora do culto familiar, ele começa a dizer, ok, agora é a minha vez, e ele começa a dizer como é que foi a semana de Deus. No culto de sexta-feira ele diz. E aí pergunta a papai, conta como é que foi a semana de Deus. E eu disse para ele, filho, não seria como é que foi a semana? E ele olha e diz assim, a semana é de Deus. Então diz como é que foi a semana de Deus na tua vida. Eu acho isso fantástico. Com as suas limitações, já compreendendo que tudo que temos, inclusive o tempo que recebemos, pertence a Deus. Que planos o Senhor Deus tem para os meus filhos? Eu sei que eu tenho planos para eles, mas sei também que Deus tem planos maiores ainda para cada um deles. Devemos criar os nossos filhos para que eles sejam uma bênção para nós enquanto família, para a igreja e ao mesmo tempo para a nação. Que Deus nos ajude nessa tarefa tão grandiosa. Devemos aprender, portanto, com Israel e ao mesmo tempo com José. Vamos orar? Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que os filhos são um presente que o Senhor nos deu, mas que na verdade não são nossos, são do Senhor. Apenas temos a responsabilidade de cuidar deles. Dê-nos sabedoria, discernimento para fazermos o nosso melhor. E acima de tudo, Pai, cuida dos nossos filhos. Que eles sejam uma bênção para a família, para a sociedade e para a igreja. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?